Se você quer saber como estudar melhor e ter um bom rendimento, continua no vídeo que eu vou te explicar. Oi, eu sou a Rúbia e hoje eu vim explicar para vocês sobre os métodos de estudo e principalmente sobre o método de questões que eu uso e aconselho vocês usarem também. Primeiro, eu vou dar uma resumida bem grande nos métodos de estudo que existe hoje em dia. Entre eles, existe dois tipos de estudo. Um deles é o estudo passivo e o outro é o estudo ativo. Vou começar explicando pelo estudo passivo. É aquele que utilizamos de flashcards. Flashcards nada mais é do que aquele cartãozinho onde você escreve na frente a pergunta e atrás a resposta. É uma maneira mais fácil de fazer revisões ou de estudar inglês, por exemplo. O segundo método é o resumo. É aquele que mais tem na internet. Você procura história geral, aparece o resumo de história geral. E é sempre aqueles resumos muito lindos, com desenho, com várias cores, escrita maravilhosa. É uma forma de estudo muito boa, também para revisão ou para anotação, que você encurta todas as coisas. Por exemplo, o professor passou 3 folhas e você diminui isso em um resuminho. O terceiro método é o mapa mental, que geralmente é feito em uma folha, onde o assunto principal fica no meio e puxa várias setinhas explicando sobre o assunto. Só que geralmente é com uma palavra só, ou mais de uma, mas são bem curtinhos. O quarto é a aula, que é o que todo mundo já estudou pela aula. O professor passa, você presta atenção, você anota. É o método mais utilizado, mas não o melhor de todos. Porque a aula, querendo ou não, é um método muito passivo, onde você só usa 2 habilidades, a visão e a audição. E o quinto que eu queria falar com vocês é sobre o podcast. É aquele podcast que a gente está acostumado a escutar em plataformas digitais, mas sim o podcast que você faz para você mesmo ouvir. Por um exemplo, você pega seu celular, cria um grupo no WhatsApp e, eu não sei tal assunto. Manda para você mesmo e depois você escuta. Essas são algumas formas de estudar passiva que não estou falando que são ruins. São boas e muito boas até, mas não traz o mesmo efeito do que as 2 formas de estudar ativa que eu vou te mostrar. Mas antes disso, eu queria te falar sobre alguns aplicativos muito bons para o estudo. O primeiro deles se chama Pomodoro, que muitas pessoas devem saber do que eu tô falando, que é uma maneira de estudo onde você estuda 25, 30 minutos e dá uma pausa de 5 minutos. E assim você começa um novo ciclo. Alguns estudos mostram que o nosso cérebro não absorve depois dessa primeira meia hora, 40 minutos de estudo. Então, utilizando esse método, faz com que você consiga assimilar mais conteúdo. O segundo aplicativo chama Aprovado. Esse aplicativo eu uso muito. É um aplicativo super fácil de mexer, que você pode colocar as matérias que você está estudando no dia e grava seu tempo. Assim, por exemplo, você coloca física, aí você começa a estudar física, você aperta lá e já começa a contar seu tempo. Aí, por exemplo, eu quero ir do banheiro. Aí você dá um pause lá. Aí quando você volta, você despausa, aí você tem mais ou menos uma noção de quanto você está estudando em horas. Isso é muito bom para você ver no final da semana e no final do mês o quanto você estudou. O terceiro aplicativo se chama Anki, que é um aplicativo de flashcards. Se você não é do tipo de aluno que gosta de escrever na folhinha, você pode fazer no aplicativo, que é a mesma coisa. Você escreve o assunto ou a pergunta e atrás você coloca a resposta e você pode revisar no seu próprio celular. Olha que maneira boa. Agora que eu já expliquei para vocês um pouco sobre esses 3 aplicativos, vamos voltar a falar sobre os métodos de estudo. Vamos começar o método de estudo ativo, que é um método que pode te dar mais resultado no final do ano. A primeira forma é o exercício, que além de te mostrar aonde você está errando e te direcionar para os seus erros, vai tentar te esclarecer o que você mais sabe do que você menos sabe. O mais importante é o simulado, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Se você quer passar, você precisa fazer prova antiga.
o simulado se encaixa em prova antiga. Você pode fazer um simulado do seu cursinho, tudo bem, mas especialmente prova antiga. Tem muita prova antiga hoje na internet e o recurso é ilimitado pra gente. Agora que eu já dei um breve resumo sobre os métodos de estudo, eu vou contar pra vocês um pouco como eu estudo por questões e como eu incluo todos esses métodos no meu estudo. Como vocês já sabem, eu já comentei em outros vídeos, esse ano eu tô estudando por questões. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que é esse estudo por questões. O estudo por questões nada mais é do que fazer questões, tá? Mas calma, eu vou explicar pra vocês certinho de como eu faço essas questões. Na segunda e na terça-feira são os dias que eu utilizo pra fazer um breve resumo da minha semana. E nesse resumo, o que eu faço? Eu pego toda a matéria que eu vou estudar durante a semana, de matemática, de biologia, de geografia, de português, toda a matéria. E faço 5 questões de cada assunto que eu vou estudar naquela semana. Antes de assistir aula, antes de ver o conteúdo, antes de tudo. Por que eu faço essas questões antes de tudo? Porque assim eu consigo ver onde eu tô errando e onde eu tô acertando mais em cada assunto. E aí eu consigo ver o que eu preciso estudar, o que eu não lembro. Vou dar um exemplo para vocês. Comecei por matemática hoje e o que eu tinha que estudar era cilindros. Fiz 5 questões de cilindros. E nessas 5 questões eu vi que eu errei a fórmula do volume de cilindro. Então, na hora de estudar, eu preciso prestar mais atenção no quê? Na fórmula do volume. Agora, na área, eu já sabia a área, então é uma coisa que eu sei, que eu lembro. Então, fica muito mais fácil direcionar o meu estudo para onde eu preciso ver mais e para onde eu já não preciso ver tanto. Assim, eu avalio como que eu tô nessas matérias da semana. Por exemplo, em biologia ou em qualquer outra matéria, caso eu acerte todas ou erre uma só das 5, ou seja, 80% de acerto, é sinal que eu tô bem na matéria. Então eu deixo pra ver ela depois, que é uma matéria que eu sei que eu posso ver até o final da semana. Posso ver ela lá pra sexta-feira, porque eu sei que eu tô bem. Mas e se eu errar 2? Então, eu releio o conteúdo dessa matéria e faço mais exercícios. Sempre vou fazer mais exercícios, independente se eu acertei 80% ou menos. Só que a diferença é qual eu vou fazer mais. Que eu errei só 1 ou a que eu errei 2? Eu vou começar pela que eu errei 2, porque eu tenho mais dificuldade. Tá, já entendi. E se eu errar mais de 3? Se você errou mais de 3, aí você já para e pensa, né? Tá, eu não sei o conteúdo. Então, nesse caso, você pega e assiste aula. Especialmente nesse caso, você vai lá e vê a aula do professor da sua preferência mesmo, e assiste a aula sobre esse assunto, porque é um assunto que você precisa ver a aula, que você precisa ler para entender mais e fazer mais exercícios. Depois que você assistiu a aula, você vai colocar essa matéria em prioridade, porque é a matéria que você menos sabe. Então, durante aquela semana, você vai estudar muito mais essa matéria do que as outras. E nisso, você vai montando o seu estudo da semana, fazendo os exercícios e utilizando esse método de, se precisar, você volta. Mas lembrando, se você chegou alguma vez a errar só uma, você não volta a assistir a aula de novo, porque você sabe, às vezes você só pegou exercícios mais difíceis, porque é normal, às vezes você pega um exercício base que é muito mais fácil do que um exercício ITA. Isso você vai estar sempre fazendo mais exercícios de outras provas, outros tipos de exercício, e você vai ver que os exercícios são praticamente iguais. Muda uma coisinha ou outra. Tá sempre fazendo exercício diferente, mas da mesma matéria. O vídeo de hoje foi um resumo bem curto de alguns métodos de estudo e principalmente como estudar por questões. Se você tem alguma dica de vídeo, se quer saber mais como estudar por questões, comenta aqui embaixo que eu faço outro vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal,
de ativar o sininho, deixar o like pra mim, que isso me ajuda demais a criar mais conteúdo pra vocês. E um beijo, até o próximo vídeo.